Vamos lá. A semana passada, Barnabé e Saulo estavam em Pafos. Haviam saído de Antioquia para começar a primeira viagem missionária. Passaram por Salamina e chegaram em Pafos, atravessaram a ilha, pregaram ali, e agora eles estão saindo da ilha de Chipre e voltando ao continente. Esse é um movimento, esse trecho da viagem tem uma peculiaridade bastante interessante, e eu acho que o estudo de hoje, chegamos num ponto bastante fundamental da nossa fé, com a narrativa desse trecho da viagem. Nós estamos no capítulo 13 de Atos, no verso 13. O trecho hoje é um pouco longo, nós vamos até o verso 43, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Vamos lá ao texto. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Esse aqui é o João Marcos, lembra? O filho da Maria, na casa da onde foi o Pedro quando saiu da prisão. O Marcos que escreveu o Evangelho. João, cognominado Marcos. Ele estava com eles na viagem e agora ele voltou para Jerusalém. Guarda isso aí, irmão. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. É outra Antioquia essa aqui. Tinha duas? Não, tinha 16 Antioquias, irmãos. Tinha muitas cidades em homenagem aos Antíocos, que era um título dos imperadores do período grego. Essa era só mais uma. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Esse era um hábito na sinagoga. Eles liam a lei, liam os profetas, ou o chefe principal da sinagoga, um rabino, ou alguém convidado poderia se levantar e interpretar e dar um estudo, uma lição, uma observação sobre o texto. Pediram isso para Paulo e Barnabé. Paulo levantou-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João, aqui o Batista, pregou o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Olha só, os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus, fizeram um favor, ou melhor, cumpriram o que Deus havia dito. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto.
Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês, olha o que Paulo diz, irmãos, nós anunciamos a vocês o evangelho das promessas feitas aos nossos pais. O evangelho das promessas feitas aos nossos pais. Como Deus a cumpriu já, plenamente a nós. É o evangelho das promessas e Deus já cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, ele cita o Salmo 2. Enquanto ao fato de que você é meu filho e hoje eu te gerei, é isso que diz o Salmo 2. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Isso é Isaías. Por isso também diz em outro salmo, que é o 16: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais, e viu a corrupção, ou seja, ele se decompôs. Porém aquele a quem Deus ressuscitou, que foi Jesus, não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não fez tudo. Teve coisas que não conseguiu ser feita pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Isso é Abacuque 1:5. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Volta sábado que vem. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos são não judeus convertidos ao judaísmo, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Senhor, obrigado pelo teu evangelho, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse texto. Que a tua sabedoria nos acompanhe e o teu Espírito nos fale, em nome de Jesus, amém. Primeira coisa interessante é que o versículo 13 começa com Lucas escrevendo: no dia seguinte saíram de Pafos Paulo e seus companheiros. Uma coisa interessante aqui, até agora era Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. E como eu disse semana passada, essa era uma característica da escrita, das cartas, das narrativas na cultura grega. O primeiro nome é o mais importante, ou é o primeiro. E assim era Barnabé na igreja de Antioquia, o primeiro a ser citado. Mas o que nos parece nesta viagem e nessa obra missionária, e que Lucas percebe, é que Paulo, o nome dele está na frente do Barnabé. Essa missão foi incorporada por Paulo, ele foi chamado para isso. E aqui há uma inversão. E provavelmente essas decisões e rotas passam agora pela cabeça de Paulo e pela sua comunicação com Deus e a instrumentalidade de Paulo nas mãos do Espírito. Eles decidem ir para Antioquia da Psídia. O João Marcos volta. Mais à frente, nós vamos entender essa história olhada por um outro prisma.
Não sabemos exatamente o porquê ele voltou e não quis continuar. Isso vai gerar uma desavença com Paulo lá no capítulo 16, a gente vai chegar lá. Talvez Marcos, pelos perigos, ou até pela escolha, ele volta para Jerusalém. Nós não temos a história nem o bate-papo que aconteceu em Jerusalém, mas a verdade é que Barnabé vai para Antioquia para ver o que está acontecendo lá e não volta para Jerusalém. Ele vai buscar Paulo em Tarso e a igreja começa a se desenvolver ali. E além de não voltar num primeiro momento, depois eles foram levar donativos, mas não voltaram no primeiro momento, agora eles saem em viagem missionária. E mais à frente nós vamos ver Paulo e Barnabé sendo chamados pelos apóstolos em Jerusalém para falar o que está acontecendo nessas viagens. O evangelho está indo. E Paulo está percebendo para onde ele deve ir. Antioquia da Psídia, nós temos um mapa aqui, pedi para o pessoal colocar o mapa rapidinho na tela. Olha lá, lado direito em cima tem Antioquia, da onde eles partiram, para Chipre, passam por Salamina, vão a Pafos, onde eles estavam até agora, saem de volta, navegam e vão ali para a região da Atalia, Perge, que é a cidade que está descrita aqui, e sobem de Perge até lá em cima, Antioquia da Psídia. Esse trecho, só esse trecho a pé, de Perge até Antioquia da Psídia, é de 160 quilômetros, numa região montanhosa, pedregosa, e, segundo relatos históricos, perigosa, com salteadores. Não tinha hotel no caminho, eles iam meio que desbravando a coisa, devem ter dormido ao relento. Em 2 Coríntios, Paulo fala das viagens, das noites passadas ao relento, dos perigos entre salteadores, dos perigos nas viagens. Com certeza, quando ele falou em 2 Coríntios 11 sobre isso, ele devia estar na cabeça um pouco com essa viagem. Mas a cidade lá em cima, de Antioquia da Psídia, era uma cidade importante, era uma colônia romana, foi administrada já segundo toda a cultura romana e as suas leis, o seu direito. Em termos geográficos, ela era importante para a regência e controle de tudo que ficava ao sul. Estava praticamente dentro da província da Galácia, onde Paulo depois manda cartas aos Gálatas, a essa região. E é um ativo centro de comércio. E tem também, fazia parte da grande estrada de Éfeso. Éfeso também é um grande centro, onde Paulo vai mais tarde visitar. E é a porta da Cilícia, uma sede administrativa civil e militar para a região sul da província. Era uma cidade importante. Então pode tirar o mapa, obrigado pessoal. Nós entendemos aqui também que na cabeça de Paulo, um homem muito culto, estar com o evangelho em cidades importantes era um fator de aceleração da divulgação do evangelho. Aliás, passar por Corinto, ele vai mais à frente, mas lembrar das cartas para onde Paulo manda as suas cartas. Mandar uma carta para Corinto, passar por Éfeso, passar por Filipos, estar em Roma, se bem que ele esteve lá preso, mas escolher Antioquia da Psídia, são cidades que têm uma importância. E que Paulo viaja por essa região sabendo que cidades que têm muito trânsito, seja de comércio, trânsito cultural, trânsito religioso, é também um fator importante para a disseminação do evangelho. E por isso ele vai para essa cidade. Pode ser que o João Marcos disse, mas aonde vai esse Paulo? Onde esses caras estão indo? A gente não vai para a Judéia, sei lá. Não sabemos o porquê o Marcos abandonou, mas ele deixa. E Paulo e Barnabé vão embora. Como de costume, vai numa sinagoga. E chega na sinagoga, é lida a lei, é lida os profetas, os trechos que eles rotineiramente faziam e liam nas reuniões de sábado na sinagoga. Havia reuniões em outros dias, mas a de sábado era a mais importante. Eles são convidados para dar a palavra e Paulo toma a frente. E eu acho que esse discurso de Paulo, nós estamos diante de um fato histórico fundamental da nossa vida. Essa pregação de Paulo, que pela primeira vez nós estamos ouvindo, o seu discurso e a sua pregação, é a pregação que vai acompanhá-lo por toda a sua vida.
não é apenas a pregação que vai acompanhá-lo por toda a sua vida, é a pregação que se transformou a razão da sua vida. E Paulo virou o leme da sua vida para o anúncio do Evangelho e percorreu aquele mundo conhecido da época, pregando esta pregação. Ela foi a razão dele trabalhar e viver, e foi essa pregação a razão dele morrer, em 64 provavelmente depois de Cristo, e provavelmente guilhotinado em Roma. Essa aqui é a mensagem que acompanha as cartas de Paulo quando você as lê. Se não estiverem todas, tem lapsos disso aqui em quase todas. Eu me lembro aqui um pouquinho de Colossenses, talvez menos, mas em todas as cartas de Paulo, esse é o fundamento de tudo o que ele ensina: o Evangelho. E passando por esse texto essa semana, estudando, quando a gente escolhe, e é o que eu escolhi, estudar o Evangelho passo a passo, e essa também é a direção nossa no caminho das letras, faz a gente visitar tudo quanto é tipo de história. Essa aqui é uma. Talvez se eu ficasse pensando num tema para pregar no domingo, eu nunca pregaria o fato dele ter ido para uma cidade e pregado numa sinagoga. Mas isso aqui é fundamental. A primeira vez que Paulo anuncia o Evangelho que o acompanhou por toda a vida e que foi o motivo dele ser morto. O Evangelho. Ele explica aos judeus o que é o Evangelho. E aqui eu vou parar para a gente falar sobre isso hoje. Se eu perguntar a você, ou se alguém chegar até você e dizer: tudo bem, eu vi que você vai numa igreja, eu vou lá na Casa da Rocha, é uma igreja evangélica? É. Não importa, os rótulos são apenas rótulos, não me incomoda nada isso. Mas se alguém te perguntar assim: então, já que você fala tanto do Evangelho, o que é o Evangelho? O que você diria a essa pessoa? É que dentro da Bíblia tem 4 livros que são os 4 evangelhos. E nós somos o povo dos evangelhos. É por isso. Ah, é? Bom, se vocês seguem os 4 evangelhos, por que vocês leem os outros livros? Não é essa a resposta. Quando eu falo aqui a palavra evangelho, eu não sei o que você está pensando. Quando Paulo falou a palavra evangelho, eu não sei o que eles estavam pensando, o que as pessoas pensavam. Mas evangelho é uma coisa que tem que estar muito clara para nós. O que é o Evangelho? Apesar de que esses 4 livros têm uma biografia de Jesus e o anúncio das boas novas, porque Evangelho significa boas notícias, boas novas, concentradas nesses relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, isso não significa que nós olhamos para a Bíblia achando que Evangelho é a pregação de 4 livros, apesar de nós pregarmos muito esses 4 livros. O Evangelho está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho é o anúncio que nos tomou para mudar o jeito que a gente enxerga a nossa vida e a vida que está ao nosso redor. O Evangelho não é um conjunto de regras de uma religião, mas é o entendimento do anúncio de Deus sobre a vida humana. E é a única explicação plausível para a história da humanidade, do começo ao fim, é o Evangelho. Paulo começa dizendo, ele conta uma história que os judeus já sabiam. Ele começa lá nos patriarcas. Olha como Paulo é muito inteligente. Ele fala dos patriarcas, do chamado de Deus, da vocação de Israel. O povo fica no Egito 430 anos, é libertado pelo Senhor, atravessa 40 anos de deserto, e peca para chuchu, e o povo tem a paciência de Deus. Depois Deus expulsa as nações da terra, e eles ocupam a terra prometida, e Paulo contando, e os caras ouvindo. Está tudo certo, ele está falando, é isso aí. E aí ele coloca os juízes, que são homens ou até mulheres, que governaram a nação debaixo da orientação de Deus, até que Samuel é o último juiz, e aí vem
o povo pedindo um rei, e Samuel fala: pô, Senhor, os caras não me querem mais aqui. Deus fala: não é que não querem você, não querem a mim. Você é um juiz e um sacerdote, eles querem um rei como as outras nações. Beleza, e aí vem Saul. Mas Saul mete os pés pelas mãos, foram 40 anos. E quando Deus tira Saul, ele coloca um homem segundo o seu coração, que é Davi. E Paulo para a história aqui, tem muita história depois. Mas de Davi ele pula para Jesus. Por que ele fez isso? Porque a promessa do Messias para Israel era de que ele seria um descendente de Davi. E de que ele regeria a nação de maneira justa e reta, como o Senhor. Na cabeça desse povo, nasceria uma pessoa descendente de Davi, e seria um novo rei, que reestruturaria o governo e a terra de Israel, debaixo da mesma autoridade e unção de que Davi havia feito quando Saul foi retirado. Mas ao invés disso, Paulo diz: só que esse descendente não é um rei humano apenas. Não é um outro homem como Davi, que vai sentar no trono, colocar os seus ministros, organizar a nação, colocar as leis de volta. Não é isso. O descendente de Davi é Cristo, porque ele vai nos livrar dos nossos pecados, que a lei de Moisés não pôde fazer. Isso aqui é muito louco o que Paulo está falando para esses caras. Porque de verdade a lei de Moisés não conseguiu tirar o povo da situação de pecado, ou de dar a eles a remissão completa. Tanto é que cada vez que o homem pecasse tinha que oferecer um sacrifício, todo dia, toda semana, todo mês. Esse era o período onde o povo paga por um perdão completo que nunca tem, até que Jesus é o sacrifício definitivo, e ele paga o que eu nunca vou conseguir pagar. A lei é o lugar onde eu pago pelo que eu nunca tenho, e o Evangelho é o lugar onde eu recebi e tenho aquilo que eu nunca vou conseguir pagar, que é o que Cristo fez por mim. E aí, para isso, Paulo lança a mão de alguns textos do Antigo Testamento. O Salmo 2, que é um salmo de Davi, falando sobre o rei, e Deus dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como que Paulo dizendo ao povo: está vendo? Deus gerou foi Cristo. O Davi escreveu o salmo, mas não era sobre ele, era Deus falando nas entrelinhas através dele. Citou o Salmo 2. Depois ele vem e cita o Salmo número 16, verso 10, quando Davi fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar e não vai deixar que o teu servo veja a corrupção. E aí Paulo diz: está vendo o que escreveu Davi? Só que ele viu a corrupção, ele não ressuscitou não, ele apodreceu na cova. Agora Jesus não viu a corrupção do seu corpo, ele foi glorificado. Mais uma vez ele está explicando para os homens da sinagoga: o que Davi escreveu não era sobre ele, era sobre Jesus. E ele cita também Isaías, dizendo a respeito, Isaías 55:3, falando a respeito do que Deus faria pelo seu povo. Ele cita também o profeta, irmãos, por que eu me perdi hoje? Hoje eu me perdi 2 vezes também nas 9. Eu escrevi, e devo ter escrevido fora de ordem, porque eu não corrigi entre as 9 e as 11 o texto. Mas tudo bem. O Salmo 16: não permitirá que o seu santo veja corrupção. E depois ele coloca, está aqui, Abacuque 1:5. Olha só, vocês desprezadores, não desprezem o que Deus está fazendo, porque será uma obra maravilhosa que vocês nunca viram. Está dizendo: está vendo, gente? Vocês não podem ser desprezadores. Não é uma coisa comum, é aquele que nasceu de Deus, morreu e ressuscitou. Esse Messias é Cristo, não é um Messias humano, não é mais um movimento político de um país, de uma nação chamada Israel. É a ressurreição para uma nova vida. O tema ressurreição é central em Atos dos Apóstolos, porque a ressurreição é a maior prova para eu e você de que nós temos chance, de que nós não dependemos só desta existência. O Evangelho é o anúncio de que o Rei chegou.
Vamos voltar um pouquinho do zero. Eu já bati nessa tecla algumas vezes, mas sempre que o texto que a gente está estudando passa por isso, eu falo de novo. Quando Deus cria o homem, Adão significa ser humano, humanidade. O problema de Adão não foi desobediência. Você comeu do fruto. Esse não é o problema, você lembra disso. O problema é quando a serpente diz à mulher: se você comer do fruto e o homem comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado é a nossa tentativa de sermos Deus. Zé, mas eu não tento isso. Claro que tentamos, porque toda vez que estamos diante de uma encruzilhada, eu faço isso ou faço aquilo, eu faço o que a minha carne quer, eu faço o que eu acho melhor, é porque eu sou Deus de mim mesmo. A decisão sobre o bem e o mal é a decisão da escolha independente de Deus, é um grito de independência de Deus. Por isso Deus disse: se vocês comerem do fruto, para vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão morrer, porque eu sou a vida. Todo o desenvolvimento da história da humanidade, contido nas Escrituras, mostra para nós que nós estávamos mortos. Não, Zé, mas a gente vive, a gente respira. Nós somos movidos, o ser humano no mundo é movido por seus desejos, por suas compulsões, por seus instintos, por sua vontade, pelo seu prazer, pela sua alegria, pelas suas conquistas, pelo seu domínio, pelo seu controle. O ser humano é impulsionado por esse conjunto de sentimentos e desejos e vontades que parece que o tornam alguém que está realizando e vivendo. Mas enquanto não há o Espírito e a vida, esse movimento não é de Deus. E o seu destino é a corrupção e o fim. Ele já está morto. Paulo depois vai dizer em Efésios 2, nós antes de Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos tipo Walking Dead, nós vivíamos e trabalhávamos, mas não havia vida ali. Esse movimento era apenas uma reação dos nossos desejos, mas não o impulso do Criador. Porque o grande problema do ser humano chama-se pecado. Não é a desobediência, a mentira e a fofoca. É esse estado de separação de Deus. O Evangelho dá para a gente isso aqui, ó. Eu olho para vocês aqui e eu não consigo enxergar o rosto de ninguém aqui. O irmão parece que tem barba, não é? Isso, olha lá. É assim, o irmão lá está com a camisa do São Paulo, né? Isso. Não vejo ninguém com a camisa do meu time aqui. Aliás, já saiu a nova terceira camisa. E sempre alguém me dá uma de presente, sabe? Eu não recebi nenhuma ainda dessa nova, né? Mas eu não gosto de parecer que estou pedindo, pelo amor de Deus, irmão. Mas o que eu vejo através dessa lente que corrige o meu astigmatismo, corrige um pouco da minha hipermetropia, que eu não consigo ler de perto sem o óculos, mas isso aqui para mim é um borrão de perto. Você consegue ler assim? Não, assim eu não leio nada, eu tenho que ler assim, ó. Sem o óculos, não, nem assim, eu tenho que fazer um bagulho tipo assim, mas com o óculos. Quando eu tenho o Evangelho, essa história da queda, o homem se afastou de Deus, o Deus que o criou, viu esse homem se afastando dele e morrendo. Por isso ele envia o seu filho, homem, para que o ser humano volte para Deus, sabendo que tipo de ser ele deveria ser, e não foi. Você entende isso? Portanto, quando eu olho para o cenário da vida humana, a lente do Evangelho me faz ler essa história. Qual é o problema do ser humano? Pecado. Não, o problema do ser humano, se eu trocar essa lente, o problema do ser humano
é que ele não entende o direito do outro, é uma outra lente. O problema dele é que ele não entende que a economia tem que ser diferente, ele não entende que a razão política tinha que ser outra, ele não entende que a ideologia A, B ou C, todas elas respondem. A vertente A vai dizer que o problema do mundo é esse, e a solução é aquela, e a pessoa certa é aquele. A ideologia B, filosofias, sociologia, ciência política. Existe muita gente nesse mundo dizendo qual é o problema deste mundo. Aliás, é um problema milenar que se tenta responder, da onde vem o mal? Por que esse mundo não é perfeito? Por que as coisas acabam? Por que elas se deterioram? Por que passa? Por que a gente morre? Por que a gente envelhece? Por que tem maldade? Da onde vem isso? Sociologia, filosofia, ciência, política, cada um vai dar uma explicação e te oferecer uma solução. Mas quando eu ponho as lentes do Evangelho, eu digo, eu já entendi. Apesar de que muita gente me fala qual é o mal, da onde ele vem e qual a solução, eu consigo dar alguns passos atrás e dizer, gente, não é nada disso. Existe um problema fundamental no ser humano, ele se afastou do Criador. Obviamente que você pode perguntar para uma pessoa como ela enxerga o todo. Ela diz, eu acho que o mundo é uma obra do acaso, seja o Big Bang, ou seja um reloginho qualquer, que aconteceu, Big Bang, né, irmão? Fiz uma piada, ninguém riu. Pô, é tão ruim assim a piada, irmão. Puxa vida, essa é fraca, né? Então, conta de onde tudo veio, foram os ETs que semearam, sei lá. Ele vai contar como tudo começou, e vai dizer por que o mundo está errado, o que a gente tem que fazer para consertar. E a gente vai ficar batendo cabeça aqui. O Evangelho está requerendo para si uma explicação. Evangelho é isso aqui, ó. A criação vem de Deus, mas a criatura se afastou dele. Nós existimos a partir de um Deus, mas o que deu errado chama-se pecado. E o que Deus fez para consertar isso foi enviar o seu Filho. E a consumação e a glorificação é o jeito que tudo vai acabar. O Evangelho é o relato que me explica como tudo começou, como é que a coisa ficou ruim, o que Deus fez para consertar e como é que isso aqui vai acabar. Se eu perder isso de perspectiva, o Evangelho, eu vou entrar na vida humana tentando um monte de soluções, achando que eu vou descobrir qual é a solução do problema. E eu vou dizer a você que tem muitas grandes ideias no nosso mundo, tem muita gente muito inteligente, cientistas sociais, políticos, filósofos, que tem muitas boas soluções para falar para a gente qual é o problema da saúde, qual é o problema da educação, qual é o problema da divisão de renda, qual é o problema da habitação do nosso país, e vão ter muitas soluções, mas fundamentalmente o Evangelho é um anúncio do céu que me diz, tudo isso aqui morreu no Éden, na queda, mas tem chance de viver em Cristo. Isso é Evangelho, é o que Paulo disse para esses caras. A solução é o pecado ser perdoado. A solução é o homem se reconciliar com Deus. A prática terrena, A, B ou C, é apenas consequência do ser humano que ali está. O ser humano, sendo livre do pecado, cada vez mais, porque ele não é livre completamente, cada vez mais vai produzindo sinais de um reino. Essa semana eu falei num congresso e falei sobre isso. O Evangelho é a boa notícia sobre a vinda do Deus da vida. Fala também da nossa reconciliação com Ele e a nossa morte e ressurreição nele. O Evangelho é o anúncio de que Cristo e em Cristo há uma nova vida para uma nova humanidade, sob um novo reino para um novo mundo. A solução do Evangelho
não é qual é o subterfúgio que eu tenho para resolver esse parafuso na terra. O Evangelho me anuncia que o problema está em toda a terra e em todo o ser humano. E que somente quando eu entendo o que é morte para um sistema morto e a ressurreição para uma nova vida, é que eu começo a enxergar a vida, pensar a vida a partir de Deus e não mais na ausência dele. E quando alguém pergunta qual a origem do mal, para nós que temos a lente do Evangelho é muito simples. O mal é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, não há o bem. E na verdade o mal passou a existir quando o homem disse: Deus fica lá e eu resolvo só. Aqui brota a ausência de Deus, revela aquilo que o homem faz pela sua própria vontade, pela sua própria ganância, pelo seu próprio prazer. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos arrependemos. Não nos arrependemos apenas de um pecado. Eu me arrependo porque aquele dia eu briguei com a minha mãe. Tem coisa que eu nem lembro para pedir perdão. O arrependimento não é só de um fato, é um arrependimento do estado de vida que eu existo. Eu estava longe de Deus, eu me arrependo de achar que eu mesmo decidiria a minha vida pela minha própria vontade. Eu não consigo viver sem Ele. É por isso que a gente se curva à sua vontade. Pedimos a sua orientação quando temos uma bifurcação. Eu quero restaurar aquilo que no Éden era tão perfeito, de Deus coordenando e vivendo com o homem. Eu quero de novo estar debaixo da orientação do Deus que comigo comungou a vida. Ele se fez presente na minha frente para que eu visse o quão longe eu estava dele, da perfeição de Cristo. E assim a gente se rende e ora e diz: Senhor, me ajuda. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo. É o que Paulo está dizendo. Essa é a mensagem que acompanhou a vida de Paulo e fez ele morrer por isso. O Evangelho. E o interessante é que Paulo diz: esse Evangelho que eu anuncio a vocês é o Evangelho das promessas de Deus, e foram cumpridas em Cristo. Peraí. Quer dizer então que quando eu falo que eu creio nas promessas, eu vou te dizer: vai devagar, como que você vai falar, irmão? Alguém leu o texto que Deus disse a Davi que ele venceria, os midianitas e os filisteus, e alguém te disse que aquela promessa dos filisteus é a sua para você tomar posse. Eu não posso te dizer isso, porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo que as promessas se cumpriram em Cristo. Não era sobre a vitória de Davi sobre os filisteus, era sobre um plano de redenção humana. Não sou eu que estou dizendo isso, me perdoe. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Ele está mostrando que há uma sequência entre as promessas de Deus para Israel que se cumprem no nascimento do Messias. Ele é o cumprimento da verdadeira liberdade, da verdadeira vitória, da verdadeira conquista, da verdadeira terra, do verdadeiro reino. Não era terreno, não era humano, não era Israel, é um reino celeste, que apesar de não ter acontecido ainda, nós não partimos para a eternidade. Apesar disso, ele já está aqui. Ele já está aqui. Nesse corpo que ainda tem muito da vontade do prazer humano, mas também tem da vontade de Deus. Por isso que esse Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, dizendo que há um conflito da carne contra o espírito, que todos nós temos. Pecamos, nos sentimos mal, tem coisa que a gente fala: não vou fazer, isso aqui não é de Deus. A gente tem um conflito dentro de nós, porque a gente quer pela nossa carne, mas não quer pelo espírito. A humanidade que viveu longe de Deus desde o Éden, e todo mundo vivia sem a presença dele, agora tem a presença dele meio a meio. O reino habita em mim e eu sou uma nova criatura, mas não na plenitude, no meio de gente que não conhece nada sobre Deus. Quem entende o Evangelho entende que a grande solução da raça humana está no perdão do pecado e na morte e no nascimento de uma nova criatura. Eu não sei o que pensa o deputado A, B ou C.
o que pensa o candidato da direita, do centro ou da esquerda. O que eu sei é que se o Evangelho tomar o ser humano, ali haverá bondade, justiça, verdade, lealdade, princípios, amor, misericórdia, graça. Porque a solução não está nas vertentes de solução humana, elas são paliativas, momentâneas e circunstanciais. Porque a grande solução está no Cristo. E talvez, se o Evangelho entrar na cabeça de um cara desse, ele nem pense mais pelo viés da sua ideologia, mas pelo viés da misericórdia e da justiça. Aliás, ele vai parar de discutir se a solução A é a melhor ou a B é a melhor. É a reconstrução de um modelo edêmico, do Éden. Nesse bom sentido, do Éden, que é Deus e o homem é a criação. Por isso que eu preciso bater de novo nessa tecla, porque Paulo fez uma narrativa da evolução política de Israel para dizer que aquilo acaba e continua em Cristo. Eu preciso falar de novo disso, porque o texto passa por isso. Não importa o número que você aperta na urna, não importa o que você pensa sobre política, educação, habitação ou economia, não importa. O que importa é você ter certeza que nenhuma dessas soluções é a solução. Isso é que importa. Por isso que eu não fico discutindo com ninguém e nem faço da igreja o circo da política. Porque eu não acredito que essa é a solução. Eu entendo que para o nosso momento aqui, talvez um pouco mais para lá é bom, um pouco mais para cá é bom. Mas eu entendo aqui dentro que eu não consigo me devotar, curvar meus joelhos, para dizer que essa ideologia é uma solução maior que o Evangelho. Ou que aquele fulano é maior que o meu Messias. Você não pode fazer isso. Não porque o Zé está dizendo, porque o Evangelho está dizendo. E não vale a pena a gente brigar pela solução que não é solução. A gente pode contribuir, a gente pode dar ideias, palpitar. O problema não é que o reserva que entrou é ruim. O problema é que a diretoria do clube não sabe contratar. Você está entendendo? Enquanto a gente discute que esse cara tem que mudar tudo. A solução é mais atrás. O problema do mundo se chama pecado. Por isso Paulo diz, é só em Cristo que tem a remissão do pecado e não na lei do Moisés. Isso aqui é uma declaração muito forte para dentro de uma sinagoga, que gastava o sábado lendo a lei e lendo os profetas. Aí ele usa a história da lei e dos profetas para dizer que aquilo aponta para Cristo. O que é o Evangelho? É a boa nova que me anuncia que aquilo que começou em Deus e se perdeu na humanidade em Adão, Deus consertou em Cristo. E essas promessas culminam nele. Eu tenho os meus problemas aqui, você tem os seus. Sejam da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, ou das nossas finanças, ou das nossas contas. Nós temos problemas aqui, mas esses não são os nossos problemas, porque isso aqui tudo vai ficar. Como dizia aquela canção evangélica, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e louvar. Isso é de uma dupla, Silvio e Décio, o Santos e o Pitinini. Gente, a gente acha que se curvar a dois senhores é servir a Deus e uma outra entidade em outra religião. Fica preocupado que você foi no casamento numa outra igreja, você não pode entrar porque... Você acha que isso é se curvar a outro Deus? Se curvar a outro Deus é colocar na tua mente uma outra ideologia, achar que tem outras soluções ou outros tipos de movimentos messiânicos capazes de resolver a humanidade fora do Evangelho. Isso é se curvar a dois senhores. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi Eliseu. Quando Naamã, o rei da Síria, que era leproso, ouviu de Eliseu, mergulhe 7 vezes no Jordão, e ele foi curado. Vai ler lá em 2 Reis. Aí Naamã fala para ele, e agora?
Eu sou general da Síria. Quando eu eu tenho que entrar no templo de Rimon. E o pior é que o rei se apoia no meu braço. Entre o rei e o general no templo de Rimon, e eu vou ter que entrar lá no culto a Rimon. O que eu faço agora, o Eliseu? E Eliseu falou, vai tranquilo. Você sabe o Deus que você crê. Você está cumprindo só um rito político, militar do seu país. Não é o que acontece aqui, é o que acontece aqui. Se curvar a outro senhor, não é isso. Se curvar a outro senhor é você carregar dentro de você uma outra lógica de redenção humana fora de Cristo. E a maioria das pessoas que militam no meio evangélico e que não conhecem o evangelho, se curvam a outro rei e a outros reinos, em nome de um evangelho que não é evangelho. Não é à toa, não é o nosso foco aqui, mas tinha muita coisa para falar, que é exatamente na carta aos Gálatas, que foi para essa região, que no capítulo 1, verso 6, Paulo diz, vocês estão seguindo um evangelho que não é evangelho. Ele tem um nome de evangelho, mas ele não é evangelho. Não é à toa que é para essa região que Paulo escreve isso. O que é o evangelho? É a compreensão do Deus da vida, que se fez presente na terra e me disse, começou daquele jeito, desandou na queda, mas eu sou o caminho de volta em Cristo, e é assim que vai acabar. Todo o resto da nossa vida está debaixo disso aqui, do Evangelho. Por isso que o Evangelho nos liberta, nos emancipa, ele nos arranca das tentativas de domínio da nossa cognição, através de frases e narrativas e construções de ideias filosóficas ou ideológicas que roubam a nossa adoração. Porque hoje a gente vê mais evangélicos discutindo ideologias políticas do que o evangelho. E o pior é que eles fazem isso usando textos do evangelho. Gente, nós estamos numa loucura, mano. Está todo mundo louco. É outra música evangélica do Silvio Brito. E tem um oba depois. Para o mundo que eu quero descer. O que está acontecendo com o evangelho? Não, com o evangelho não está acontecendo nada. Ele continua por milênios a ser o anúncio da vida de Deus ao homem. Isso é o evangelho. Eu encerro. Você se lembra quando Josué vai entrar na terra prometida, Deus fala para ele, você vai dar 13 voltas em Jericó. Não, Zé, era 7. Não, irmão, 7 é o que você aprendeu na sua igreja, são 13. Durante 6 dias você dá uma volta a cada dia, são 6. E no 7º dia você dá 7. 7 e 6 são 13. É uma teoria zagalônica. O Zagalo tem o número 13. Então, Deus usou a teoria zagalônica. É 13, tá bom. É que o pessoal fala, tá bom. Foi a primeira cidade que ele conquistou. Deu lá as voltas na muralha, gritou e a muralha caiu. Você lembra o que Deus disse a Josué? Ó, Josué, agora fica tranquilo, já aprendeu como é que funciona, né? Ele conquistou outras 32 cidades além de Jericó. Agora é só sair dando volta que resolveu o problema, já te dei a fórmula. Mas Deus não disse isso para Josué. Nem Josué pensou isso. Caramba, era só dar volta, Senhor. Fica relax, deixa que eu me viro agora. A cidade de Ai, que foi a seguinte, foi diferente. Aliás, em todas as outras 31, foi diferente. Cada uma teve uma história. Deus não deu para ele uma promessa para dar um jeito nessa terra. Ele só deu a Josué um princípio de relação. Eu te digo que é o bem e o mal, e eu te falo por onde você deve andar. Aliás, quando foram entrar na terra prometida e passar o Jordão, ele disse, manda a arca aí na frente, 1 quilômetro na frente de vocês, porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Eu digo para vocês por onde ir. Agora nós hoje é que pegamos esses textos de promessa e fazemos deles formulinhas mágicas pagãs para obrigar Deus a fazer milagres. Isso não é evangelho. Isso é uma crendice, isso não é fé. Isso é uma crendice.
Foi essa pregação que fez Paulo viver, e foi por causa dessa pregação que Paulo morreu. Mas foi essa pregação que trouxe a gente até aqui hoje, porque o Evangelho é o anúncio do mundo criado por Deus, que caiu no Éden, foi resgatado em Cristo e vai viver a eternidade com Ele. E enquanto não chega a eternidade, nós já somos um sinal daquilo lá, ainda aqui, mesmo que imperfeitos e ainda pecando, mas a cada dia sendo regenerados pelo seu Espírito, transformados pela sua vontade. Esse texto de hoje, apesar de ser bastante informativo, ele é fundamento da vida. É por isso que, se alguém nos chama de evangélicos, se a pessoa diz para você, você é um evangélico, será que é isso aqui que passa na cabeça dele? Vamos embora para casa com esse pulgueiro atrás da nossa orelha, não uma pulga. Quando alguém diz, fulano é evangélico, os deputados evangélicos decidiram lá. A vontade dos evangélicos no Brasil, não sei o quê. Quando eles falam a palavra as pessoas que não nos conhecem falam evangélicos, é nisso aqui que Paulo disse que eles estão pensando. Essa galera, evangélicos, são aqueles que não se encaixam nos nossos modelos, que entenderam que são pecadores e que estão longe de Deus, e eles voltam para Jesus para praticar mais justiça, mais retidão, mais santidade, mais honestidade, mais amor, mais misericórdia. Creem no juízo de Deus e na misericórdia de Deus. Aliás, porque eles decidiram que eles morreram para esse mundo e andam segundo um outro paradigma e não segundo as nossas ideologias. Será que quando eles falam a respeito dos evangélicos, é isso que permeia a mente deles? Resposta: infelizmente, não. O que Paulo disse aqui é uma das coisas mais importantes da Bíblia, se não a mais importante: o anúncio do Evangelho. Que a gente começa a perceber na queda, ao longo da história das promessas e do povo, na vinda de Cristo e na consumação dos tempos. Está na Bíblia toda, essa história está na Bíblia toda. E é aqui que a gente se abriga para dizer, como é que você enxerga o mundo? Eu enxergo o mundo segundo a lógica do Evangelho. Eu tenho uma ideia de como começou, de quem eu sou nessa história, do que está errado, do que Deus fez para consertar e como é que isso aqui vai acabar. Esse é o anúncio do Evangelho. Tudo isso está centralizado numa figura: a morte e a ressurreição de Cristo, que simboliza que eu e você morremos para essa lógica terrena e nascemos de novo, segundo Cristo. Nessa terra aqui, vai ter dia que a gente vai apertar aqui ou ali, faz parte da nossa existência, mas nunca os nossos joelhos vão se dobrar a isso, porque nós temos um entendimento do que é o Evangelho, do que o mundo precisa, do que nós precisamos, para onde a gente vai e o que a gente quer. A pregação de hoje nos ajuda um pouco a sermos igreja e a colocar nossas ideias no lugar sobre como anda a nossa fé. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, às vezes nós vamos para a igreja, a gente está aqui no culto e nem a gente sabe direito o que a gente está fazendo. Essa é a verdade, e o Senhor sabe, porque o Senhor é nosso Deus e sonda o nosso coração e a nossa cabeça. E talvez um texto como esse de Paulo e essas ideias colocam tanta luz, esclarecem tanta coisa para a nossa vida. Senhor, aqui nessa terra a gente tem muita luta, de todos os tipos. Essa vida aqui é uma vida que acaba, mas enquanto a gente vive aqui, a gente tem a verdadeira vida, que é Cristo. O Evangelho nos diz que nós morremos para isso aqui e nascemos de novo para Cristo. Nos impede de dobrarmos os nossos joelhos a outra fé, na verdade a outra crença.
Traz a gente de volta na nossa mente e coração para o Evangelho, o anúncio da ressurreição. É outra vida. Senhor, nos livra das crendices ligadas à Bíblia que não são Evangelho. E nos traz de volta para o centro da Tua vontade. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Teu ensino. Obrigado pelo Teu amor. Leva a gente em paz para a nossa casa. Traz a gente de volta no próximo domingo. Nós somos Teus, em nome de Jesus. A história que Davi contou tem um capítulo importante. No deserto, Deus mandou maná, coluna de fogo de noite, nuvem de dia, codornizes para eles terem carne e água que saía da rocha. E naquele momento desértico, a mão de Deus, da sua graça, sustentou o seu povo. Mas eles tinham que saber que eles iam para uma terra. Enquanto estavam no deserto, Deus estava com eles. Mas o texto diz que o primeiro dia que eles colheram o fruto da terra, o maná parou de cair, não precisava mais. Chegou o reino. Eu não quero dizer a você que nós vamos ser escapistas e que nós olhamos para esse mundo e dizemos, vamos ficar fechados na igreja louvando porque esse mundo é só... Não, nós estamos no meio de tudo, irmão. No meio do deserto. Fica tranquilo, peça e espere, porque Ele põe coluna de fogo, Ele põe nuvem, Ele traz água e Ele traz maná. E a gente vai ter muitas soluções aqui que a mão dEle vai nos abençoar. Só não pense que a sua vida se resume ao deserto e que você é um habitante do deserto. Nós temos uma outra vida e um outro reino que nos espera e já deve morar aqui, para a gente saber que o que está aqui nesse deserto é passageiro e circunstancial, é transitório e paliativo, mas a nossa vida é muito além do que o que a gente vê aqui. Deus nos abençoe, uma boa semana, dá um abraço no seu irmão, você que nos assistiu, até a semana que vem.